Agora não, João. Rodrigo Maia entrou aí. Passou a perna do João aí. Agora sinalizou. Ah, foi pra você Agora também? notificou. Agora é capaz do João não entrar. Vamos lá. Ó, João, entrou de novo. Aí, João. Foi mais rápido agora. O Rodrigo Maia te ganhou, hein, João? Pô. Bom, então, vamos dar continuidade hoje, né? Esse conteúdo de história, nós estamos falando sobre esse tema que são as origens humanas, as origens. Então, nós vimos aí que 40 mil anos atrás, né? Nós tivemos as pinturas, é o primeiro tópico. Aliás, é o segundo. O primeiro foi a introdução dessas origens humanas, né, do tema origens humanas. O segundo tópico das origens humanas, né, do tema origens humanas, é esse das pinturas nas cavernas de Altamira, 40 mil anos atrás. O foco, então, é na cultura paleolítica, né, da Pedra Lascada. Antes dos 45 mil anos atrás, né, dos 40 mil anos, aliás, nós tivemos 45 mil anos atrás, humanos modernos chegam à Europa. Você vê, então, só nessa época. Provavelmente vieram da África, né? Chegaram, então, na Europa. 40 mil anos atrás, surge, como são conhecidos hoje, os primeiros exemplos de arte na Europa, como as esculturas do Homem-Leão, do Hellerstedel, Alemanha, né? Agora, depois dos 40 mil anos, nós tivemos 26 mil anos atrás, um sepultamento triplo feito em Dolní Věstonice, na República Tcheca. Em 23.500 anos atrás, o príncipe de Arene Cândide é sepultado na Itália, ricamente adornado com joias de conchas de dentalho. 18 mil anos atrás, a última era do gelo chega ao seu auge. Tudo bem? Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte, que, assim, em linhas gerais, só para ter uma ideia, né? Quando você começa a buscar alimentos, se baseando assim na caça ou na coleta de recursos naturais, né? Você envolve duas coisas. Os humanos desenvolvem um conhecimento profundo das espécies de plantas e animais, bem como de seu ambiente. E outra coisa, ele aumenta a necessidade de troca de informações com outros grupos. Quem vai pelos humanos quando desenvolve conhecimento profundo das espécies de plantas e animais, bem como de seu ambiente, eles vão então para... Começam a surgir crenças e práticas que enfatizam a conectividade e a comunicação. Mas ambos, tanto esses que surgem, crenças e práticas que enfatizam a conectividade e a comunicação, quanto aquele que eu falei que aumenta a necessidade de troca de informações com outros grupos, no final das contas, surgem os primeiros exemplos de arte, como as pinturas das cavernas de Altamira. Tá? Então vamos lá. O complexo de cavernas de Altamira é perto de Santander, lá na costa norte, aliás, da Espanha. E uma vez eu fiquei vendo isso, era assim, o cara fez através de drones, viajando para esses lugares todos. Em Santander, onde que meu filho trabalhava, né, que era o Banco Santander. E Santander nasceu ali, lá naquela costa, lá no Norte da norte da Espanha. Espanha. Bom, possui uma série de passagens e câmaras que se estendem por quase 300 metros. Olha só como é que é essa pintura, 300 metros, né? Mostrando alguns dos melhores exemplos já encontrados de arte em cavernas da Idade da Pedra ou Paleolítico.
As pinturas são tão impressionantes que, quando as cavernas foram descobertas em 1880, foram amplamente consideradas falsas, tendo demorado quase 20 anos para serem aceitas como genuínas criações dos caçadores-coletores pré-históricos. O negócio era tão assim, e era meia fresca a coisa, né? Era assim, tudo era tão lindo, tão fresco. Cara, como é que pode ser isso? Sempre as coisas dependem do local, do clima. Né? Clima seco assim ajuda a favorecer as coisas. Né? Tem manuscritos que são guardados. Agora, se fosse com muita intempérie, não dava para resistir. As pinturas são tão impressionantes, tal. Elas, algumas das mais antigas atividades artísticas lá, talvez datem de mais de 35 mil anos. Apesar de a maioria das pinturas mais famosas ter provavelmente sido criada bem mais tarde, por volta de 22 mil anos atrás, nestas estão incluídas as imagens da famosa Câmara dos Bisões. Até há muito tempo atrás, quando eu estudava bisão, eu não sabia que existia bisão. Aqui no Brasil não tem isso, né? Seu teto está coberto de representações de animais, incluindo imagens realistas e multicoloridas de bisões cuidadosamente pintadas nas ondulações naturais das rochas, que parecem quase tridimensionais. Por quê? Porque tendo reentrâncias, né? Não é uma parede assim certinha, né? Como é que chama quando o pessoal passa aquele plano? Tem uma ideia para isso? Não era coisa assim. Né? Então, como tem essa reentrância e tem não sei o quê, dá a impressão que está na terceira dimensão. Né? Então, vamos fazer aí quantos pontos? 1, 2, 3, 4. Mas tem mais, vamos fazer mais do que 4 pontos. 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Para tratar disso. O primeiro ponto é o ímpeto artístico. Também se sabe de outras manifestações de arte nas cavernas do sudoeste da França e no norte da Espanha, isso é. Elas incluem não só imagens finalmente detalhadas de animais, mas também sinais, símbolos e marcas de mãos, tem muita coisa. Tanto esculpidos como pintados, os arqueólogos seguem divididos quanto ao significado e à função da arte da Idade da Pedra. Eles não sabem ainda direitinho, não. Uma explicação é que simplesmente aquelas pessoas apreciavam as qualidades estéticas da arte, assim como seus descendentes hoje. Outros sugerem que o incrível detalhamento de algumas dessas imagens, por exemplo, o sexo do animal ou a determinação da estação na qual ele foi observado, talvez fosse um meio de comunicar informações vitais para a sobrevivência, como os quais animais caçar, quando e quando eles podem ser encontrados e abatidos. Informações. Outro ponto, rituais de caça. Também se diz que a arte das cavernas pode estar ligada à visão de mundo ou a religiões dos povos paleolíticos. Até mesmo hoje, muitas sociedades que ainda vivem da caça e da coleta compartilham crenças animistas. Ou seja, acredito que entidades como animais, plantas e parte da natureza tenham espíritos animistas, com os quais os humanos interagem no curso da vida. Muitos especialistas religiosos das sociedades, ou xamãs, por exemplo, eles acreditam ser capazes de se comunicar com esses espíritos para ajudar pessoas enfermas ou feridas, e historicamente a arte nas pedras foi criada por xamãs durante seus momentos de estado de consciência alterada ou transe, levando alguns pesquisadores a sugerir que sociedades paleolíticas talvez tenham tido crenças comuns. Acredita-se ainda que os xamãs eram capazes de se transformar em animais. Olha só, isso é incrível. Vou ler devagarinho. Acredita-se ainda que os xamãs eram capazes de se transformar em animais. Para quê? Para que estes fossem encorajados a se entregar aos caçadores,
algo que também poderia explicar imagens que combinam características humanas e animais, como o homem-leão, né, na Alemanha, o feiticeiro da caverna na França, uma figura com os traços humanos e chifres. Já não foi aqui que foi falado, mas em algum momento vai ser falado, né? Se não vai ser agora. É que eles às vezes faziam o seguinte: eles iam até os humanos porque eles entregavam o corpo dele, porque a alma não, a alma partia. Então os humanos se alimentavam daquele corpo, olha só. Bom, tem uma contrapartida, né? Tem que fazer aquelas oferendas para eles, né? Isso aí. Criar imagens de animais ainda pode ter sido parte de rituais mágicos desenvolvidos para melhorar as chances de sucesso durante a caça, para sociedades que baseavam boa parte de sua dieta em recursos animais. A importância desses rituais não parece exagero. Então vamos ver outra coisa que seriam as cerimônias de iniciação. Você sabe que a gente se inicia em muita coisa, né? Os judeus, então, quando você passa pra passa pela puberdade, né? Até aqui tem coisas menores assim, mas é quando a garotinha entra na menopausa, não, Puberdade. na puberdade, mas não é menopausa. Não, puberdade, quando ela tem Puberdade, a primeira regra. Bom, outros pesquisadores já notaram que muitas das marcas de mãos e pés achadas perto dessas pinturas de cavernas parecem ser de indivíduos bem jovens. Conhecer cavernas escuras, úmidas e potencialmente perigosas, com uma lamparina cheia de gordura animal, era uma forma de teste de iniciação para jovens que exigia uma grande dose de quê? De coragem. Então, a iniciação era você ser corajoso. O outro ponto é sobre a questão de sepultamentos e mortes. Mais evidência de seres humanos envolvidos em práticas religiosas e rituais naquela época também pode ser vista em sepultamentos. No sítio de Dolní Vesnice, na República Tcheca, por exemplo, 3 corpos foram sepultados juntos numa posição que parece sexual, com um dos indivíduos masculinos grudado a um esqueleto feminino e apontando para a pelvis dela, enquanto o outro homem do lado oposto foi sepultado com a face para baixo. Um pigmento vermelho conhecido como ocre foi jogado sobre as suas cabeças e ao redor da pelvis femininas e ao redor também da pelvis feminina, jogaram esse ocre. Interessante é que os 3 indivíduos tinham a mesma e rara deformidade na estrutura óssea. E talvez fosse parente, embora o motivo da posição desses corpos possa, né, continuar, né, a ser um mistério para sempre. É claro que havia algo mais nesse sepultamento, além da simples disposição do resto mortais. Cada coisa esquisita, né? Em outro sítio, alguns indivíduos foram sepultados com vários objetos fúnebres. Por exemplo, as sofisticadas joias feitas de concha de dentalho, em Arene Candide, na Itália, e as pontudas lanças feitas de marfim de mamute, no sítio arqueológico fúnebre, de 2 jovens crianças em Surgui, na Rússia. Alguns pesquisadores sugeriram que o fato desses indivíduos serem adornados com elegância, especialmente os mais jovens, que não tiveram tempo em sua curta vida para estabelecer uma reputação que lhes garantisse tal tratamento especial depois de mortos. Pode significar que já começava a haver distinções hierárquicas e de status social em alguns grupos. Mas parece que isso só se generalizou muito mais tarde. É claro, no entanto, pela primeira vez, as pessoas passaram a se preocupar com o que acontecia após a morte e como os mortos deveriam entrar no além-vida. Vou fazer um outro ponto que seria marcando território. Outros pesquisadores apontam para o fato de a maioria da arte paleolítica clássica
em cavernas está concentrado no sudoeste da França e no norte da Espanha. Tal região talvez tenha sido um lugar razoavelmente favorável para viver mesmo no ápice do último máximo glacial. Os habitats mais ao sul, em clima mais quente, logo mais produtivo, atraíram grandes grupos de animais, com o resultado talvez as pessoas tenham vivido ali em maior número, em grupos bem coesos, levando a grandes tensões sociais entre eles na luta por territórios e recursos. Assim como grupos humanos hoje, quer como membros de uma torcida de futebol, quer como cidadão de países, usam símbolos como bandeiras, vestimentas, fronteiras, territórios e entidades grupais. Os grupos paleolíticos talvez também tenham decorado cavernas visando ao mesmo fim, numa época em que havia potencial para uma intensa disputa por recursos. Hein? Bom, o outro ponto é cooperação para sobreviver. Tomando bastante água, porque amanhã eu vou. Vai ser um massacre para nós. Cooperação para sobreviver. Essas complexas interações sociais, ela pode ajudar a explicar como o Homo sapiens foi capaz de sobreviver no duro cenário da Era do Gelo na Europa. Os caçadores-coletores provavelmente viviam em pequenos grupos de baixa densidade, espalhados em diversos habitats. A maioria dos sítios arqueológicos dessa época não demonstra qualquer evidência de construções ou estruturas complexas, sugerindo que as pessoas se deslocavam muito de acordo com o clima ou ambiente local, quase sempre seguindo grandes bandos de animais como as renas que se moviam conforme as estações do ano. Era praticamente igual animal, né? As habilidades do Homo sapiens para forjar novas relações rapidamente permitiu que grupos de caçadores se juntassem quando e como se fosse necessário. Quando haviam muitos recursos, eles caçavam juntos. Por exemplo, interceptando bandos de renas em migração em locais onde estivessem mais vulneráveis, como os vales estreitos ou na travessa de rios. Em tempo de escassez, tais grupos se dividiam de novo e se espalhavam pelo habitat para encontrar recursos selvagens suficientes para se sustentarem. Um penúltimo ponto, as tecnologias primitivas. Esses caçadores-coletores gastavam um tempo considerável desenvolvendo tecnologias de caça, já que isso poderia fazer diferença entre a vida e a morte. Eles encaixavam pontas de pedras em bastões transformados em lanças, que eram arremessados no alvo, usando propulsores feitos para aumentar a distância a ser coberta pela lança, além da força com que atingia o alvo. Tais utensílios eram cruciais para o sucesso na caça. Logo, não é de surpreender que tais propulsores fossem entalhados e decorados com belas formas, quase sempre com a representação dos animais sendo caçados. Do mesmo modo, também entalhavam com muito esforço complexos arpões farpados feitos de ossos e chifres para a pesca. O último ponto que nós vamos falar é sobre as primeiras sementes de uma sociedade. Primeiras sementes. Objetos perfurantes e agulhas de ossos cuidadosamente trabalhados sugerem que os humanos da Idade da Pedra também faziam roupas de frio, de pele e do pelo de animais com muito mais cuidado que os seus predecessores, além de vários outros itens de joias muito bem elaboradas, feitas de dentes de animais e conchas feitas até de figuras humanas entalhadas em rochas ou esculpidas em argila. Muitos desses itens talvez tenham sido comercializados, presenteados ou trocados com indivíduos de outros grupos como parte de redes sociais de grande escala. Finalmente é o seguinte, os ambientes imprevisíveis da Europa, durante o último máximo glacial, implicava que compartilhar recursos com outros grupos em épocas de abundância trazia vantagens significativas depois de certo tempo. Se um grupo lutava para encontrar recursos em uma área,
Outros, em lugares distintos que haviam sido beneficiados por sua generosidade, estariam mais propensos a retribuir o favor. Esse tipo de relacionamento de troca conectava mesmo os grupos mais distantes em complexa rede de relações individuais ou de grupos fundamentais para a sobrevivência em tais cenários adversos. Aqui que se podia falar, né, sobre duas coisas. As estatuetas de Vênus, que é famosa, né, são estatuetas ornamentais de mulheres esculpidas em pedra, marfim ou argila. São um tipo de arte paleolítica encontrada com frequência por toda a Europa. Elas têm muitas características em comum. Se por um lado detalhes da face ou dos pés eram ignorados, por outro lado, aspectos sexuais femininos como seios, barriga, cintura, coxas e vulva quase sempre apareciam de forma exagerada. O foco em elementos relacionados à sexualidade e fertilidade, além das formas de representação de corpos arredondados durante a Era do Gelo, a gordura talvez tenha sido uma mercadoria preciosa, né, para poder enfrentar. Sugerem que tais estatuetas podem ter desempenhado um papel simbólico relacionado à capacidade reprodutiva ou, de modo mais genérico, à fertilidade. Alguns pesquisadores acham que as figuras representam uma deusa-mãe, mas não há evidências para tal interpretação. Por outro lado, outros focam no fato de as estatuetas demonstrarem ideias e símbolos amplamente disseminados. Teria sido crucial para as interações sociais e troca de recursos, informação e parceiros potenciais no mundo da Era do Gelo. O que os historiadores ainda não estão certos, né, é se existe um significado exato por trás da maioria das artes nas cavernas. Suas melhores estimativas são que elas talvez estejam relacionadas a uma ou várias possibilidades, né? Arte pela arte, espiritualidade, ritos de iniciação, marcação de território, método de compartilhar informações importantes sobre a caça, vai por aí afora. Então, quer dizer, essas ainda não são certas, mas são as pistas, né? Tudo bem? Então, na próxima vez, a gente já vai direto para tratar sobre o último ponto das origens humanas, né, que são as fundações da Europa atual, foi o grande congelamento, né? Então nós vamos falar sobre isso no final, né? E aí a gente fala mais depois sobre o assentamento de Citalion, né? Surge uma grande civilização na planície de Anatólia. Tá? Mas isso é para a próxima vez. Então, amanhã eu vou falar sobre... eu vou dizer para você o seguinte, eu botei um filme aí, eu acho que essa semana, para dar uma colher de chá para você, eu vou colocar 4 filmes. Vou colocar segunda, hoje é terça, né? Não, hoje é segunda. Segunda. Coloquei segunda, então, esse filme. Vou colocar outro na quarta, outro na sexta, outro no domingo. Então eu boto segunda, deixo um espaçozinho para você ver até a terça-feira, mas na quarta eu já mudo para outra, tá? Aí eu vou dar uma colher de chá para vocês viverem o confinamento bem. São filmes bons. Agora, tá bom. Até a próxima? Até a próxima. Eu estou apertado para ir no banheiro. Agora que